Bom dia! Hoje estamos aqui para apresentar o nosso seminário sobre análise sintática. Nosso tema escolhido foi o sujeito. Vamos começar falando um pouco sobre o que é o sujeito na análise sintática. De acordo com a norma culta padrão da língua portuguesa, o sujeito é um dos termos essenciais da oração. Ele recebe essa classificação por ser muito importante para o enunciado, apesar de não ser obrigatório tê-lo na oração. Geralmente, é responsável por realizar ou sofrer uma ação ou estado. Também é um termo com o qual o verbo concorda. O sujeito guia a terminação verbal em número e pessoa. É marcado pelo caso reto quando são usados pronomes pessoais. Existem 5 tipos de sujeito. São eles: sujeito determinado simples, sujeito determinado composto, sujeito determinado oculto, sujeito indeterminado, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Sujeito determinado simples, aquele que apresenta apenas um núcleo de sujeito. O núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito, a que dá sentido ao sujeito. Normalmente é um substantivo, um pronome ou um adjetivo substantivado, e nunca vai começar com preposição. Por exemplo, as abelhas vermelhas produziram mel. Temos o verbo que é produziram. A única sentença que temos que faz referência diretamente a ele é as abelhas vermelhas. O núcleo do sujeito nessa sentença é a palavra mais importante, que no caso seria abelhas. Como temos apenas um núcleo, o sujeito é simples, assim como em os elefantes beberam água no rio ao lado. As vacas comeram todo o pasto. Sujeito determinado composto, aquele que contém dois ou mais núcleos. Por exemplo, as abelhas vermelhas e as mariposas azuis brigavam entre si. Aqui temos o verbo brigar, e os núcleos da minha frase são abelhas e mariposas. Os cachorros de Maria e de Alcides se morderam no meio da rua. A goiaba e o maracujá caíram da árvore. Há diferentes regras para concordar o verbo com o sujeito composto. Elas dependem se o verbo vem antes ou depois do sujeito. Sujeito antes do verbo. Quando o sujeito vem antes do verbo, o verbo deve ir para o plural. Eu e ele trabalhamos juntos. Sujeito depois do verbo. Quando o sujeito vem depois do verbo, existem duas possibilidades. O verbo pode ir para o plural. Nada disseram patrão e empregado. Verbo pode concordar com o núcleo do sujeito mais próximo. Nada disse patrão e empregado. Sujeito determinado oculto, aquele que não está expresso na oração. Ele está subentendido na conjugação verbal, que está implícito na desinência verbal da oração ou no seu contexto. Por exemplo, estamos gratos com a recepção de nosso povo. O verbo nessa sentença é estamos. O sujeito aqui é nós, pois o verbo está conjugado na primeira pessoa do plural. Nós estamos. Para que seja sujeito oculto, o verbo deve estar na primeira pessoa ou na segunda pessoa do singular e do plural. No caso da terceira pessoa, dependemos do contexto. Se temos um contexto que podemos determinar o sujeito, ele é oculto. Se não temos, é indeterminado. João e Márcio foram ao mercado. Compraram arroz e feijão para sua mãe. Na primeira oração, temos o sujeito composto. Na segunda, compraram arroz e feijão. Nosso sujeito é oculto, portanto, seria eles. Porém, como antes foi colocado um contexto, conseguimos determinar que são eles, João e Márcio. Nesse caso, dentro de determinado contexto, a terceira pessoa é oculto. Alguns outros exemplos de sujeito oculto são: falarei com eles todos os dias. As crianças foram as protagonistas e tomaram conta do evento. Fui atencioso com ela. Todas as manhãs caminha descansada pelas ruas do centro. Sujeito indeterminado. Aquele que não se pode ou não se quer explicitar. É aquele que, embora existindo, não se pode determinar nem pelo contexto nem pela terminação do verbo. Na língua portuguesa, temos 3 maneiras de indeterminar o sujeito de uma oração. Primeira maneira, com verbo na terceira pessoa do plural. O verbo é colocado na terceira pessoa do plural sem que se refira a nenhum termo identificado anteriormente, nem em outra oração. Procuraram você por todos os lugares. Estão pedindo seu documento na entrada da festa.
Segunda maneira, com verbo ativo na terceira pessoa do singular, seguido do pronome se. O verbo vem acompanhado do pronome se, que atua como índice de indeterminação do sujeito. Essa construção ocorre com verbos que não apresentam complemento direto, verbos intransitivos, transitivos indiretos e de ligação. O verbo obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular. Exemplo: vive-se melhor no campo, verbo intransitivo. Precisa-se de técnicos em informática, verbo transitivo indireto. No casamento, sempre se fica nervoso, verbo de ligação. Terceira maneira, com o verbo no infinitivo impessoal. Por exemplo, era penoso estudar todo aquele conteúdo. É triste assistir a estas cenas tão trágicas. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Quando não é possível existir um sujeito. Verbo indicando fenômenos naturais. Fez sol em São Paulo. Choveu em Minas Gerais. Nevou em Aracaju, etc. Verbo haver, no sentido de existir. É um verbo impessoal que fica na terceira pessoa do singular e não tem sujeito. Houve um imprevisto ontem à noite, há algo lá fora, houve um incidente no hospital, há coisas demais para eu fazer. Verbo fazer quando estiver indicando tempo ou clima. Também é impessoal na terceira pessoa do singular e não tem sujeito. Faz anos que não peço pizza. Faz frio lá fora. Faz 11 anos que me formei.